Amém, amém. Vamos ler em Apocalipse 3, verso 11. Apocalipse 3, 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amado Criador, mais uma vez estamos precisando mais de Ti, para que todo o Seu povo seja abençoado através da Sua palavra. Ela é a única que nos prepara neste dia final para podermos ser raptados. Ajuda seus filhos, conceda-nos graça e inspiração para com a Sua palavra, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Nós vamos estudar alguma coisa aqui, alguns parágrafos, que fala sobre a noiva das eras. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Isto quer dizer que se não guardarmos o que nós temos, alguém pode tomar a nossa coroa, isto é, a nossa recompensa. Perdermos por não guardar aquilo que temos aprendido da parte de Deus. Bom, nós aprendemos lá atrás sobre Trindade, tinha que jogar fora, porque era contrário às Escrituras. O batismo, falando do Pai, Filho e Espírito Santo, também tinha que ser posto fora para receber o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, que é o Senhor Jesus Cristo. Aquilo que teve que colocar de lado, colocar fora, tinha que colocar para poder aprender, receber um novo maná, um novo alimento. E durante este período das eras, Deus vem preparando também o seu povo, porque não é só nós aqui na última era. Irmão Branham mostra que ela é formada de todas as eras. E de um lado, Irmão Branham mostra que a noiva é composta do país. Eu creio que seria bom vocês que sempre estão na internet ouvir esta mensagem. A noiva é composta, e depois a outra, a noiva é composta de todas as nações. É bom a gente aprender isso, porque tem coisa que a gente não sabia, e o profeta ensina estas coisas. Talvez você não tenha a mensagem também, reconhecendo o dia e sua mensagem, que o irmão Branham fala no parágrafo 108, sobre esta noiva composta ali dentro dos Estados Unidos. Que saber das eras, saber essa noiva durante todo esse espaço de tempo de 2 milênios, nós sabemos que ela existe, mas era difícil conhecer a noiva dentro do país, quando o profeta estava pregando. Então ele mostra aqui nesta mensagem, que eu já quero começar com ela, 108, reconhecendo o seu dia e sua mensagem. Apenas para ver se eu sou popular. Pegue as pessoas que são de fora de Jeffersonville, que estão aqui com este pequeno grupo, e tire-os desse tabernáculo esta manhã. Eu não teria nem meia dúzia para quem pregar. Por que isto? Agora, um homem, profeta,
que tinha o ministério como o irmão Brana tinha. Ele considerava o tabernáculo Brana com pouca assistência. Ele fala, tira os de fora, nós temos meia dúzia. É certo que é uma força de expressão, mas o tabernáculo Brana em Jeffersonville, ele enchia porque vinha dos outros estados. É estado mais estado, então ajuntava tudo no tabernáculo Brana, aí enchia. Fica parecendo nós fim de ano, que esse ano está difícil, né? Mas que se pode encher é só no espaço de tempo desse, quando nós temos gente de toda parte do país. E aí o irmão Brana estava falando sobre o ministério dele, para mostrar que ele não era popular, porque mesmo na cidade dele, no tabernáculo dele, ele tinha pouca gente naquela cidade, conhecido por todo o país e fora do país, mas ali eram poucos. Aí ele continua dizendo, por que isso? Ela, a noiva, é composta de pessoas de todas as partes do país. Então a gente tem que aprender. O irmão Brana uma hora fala a noiva das eras, a noiva composta de nações e a noiva do país. Do país é quando ele estava pregando, quando Deus estava manifestado. Assim como no dia de Jesus, quando Deus estava manifestado, era o grupinho pequeno daquele dia que alcançou o ministério de Jesus Cristo. No tempo do irmão Brana foi a mesma coisa. Ela, a noiva, é composta de pessoas de todas as partes do país. De Nova York, de Massachusetts, de Boston, Maine, de Além-Mar, da Geórgia, de Alabama e ao redor do país. Então vocês notam que o irmão Brana fala de uma noiva no seu dia ao redor do país. Esta deveria conhecer a mensagem que ele está pregando. Esta é que deveria saber dos selos, dos trovões, do novo nome, de toda a revelação que ele estava pregando, porque era uma noiva dentro do país. Isso não quer dizer que era só aquela noiva, não. Era uma noiva dentro do país porque é quando Deus está falando através daquele homem. Quando Deus falou através de Paulo, era uma noiva naquele estado, naquele país, naquele tempo. E Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e no tempo do irmão Brana. Então, essas coisas é bom a gente ver, porque a noiva, ela é de todas as nações no final, mas ela vai sendo ajuntada ao tempo. Conforme passa o tempo, Deus tem um grupo de pessoas que forma a noiva daquele dia. Então o irmão Brana está falando da noiva daquele país da América do Norte, certo? Ele está falando, ela é formada destes locais, que eram irmãos que vinham de todos esses locais para poder servir a Deus ali com o profeta. Eles estão se ajuntando. Amém. O que é isto? Agora, essa mensagem, ela já foi pregada em 64. Um ano antes dele partir, um ano e meio antes dele partir, ele pregou essa mensagem, depois dos selos, reconhecendo o seu dia e sua mensagem. Porque o problema do povo é não reconhecer o seu dia e a mensagem daquele dia. Você reconhecer a mensagem de Lutero, de Wesley, os pentecostais, era fácil. Mas na América do Norte, reconhecer a mensagem do irmão Brana é que era difícil. Porque os pentecostais tinham todos os sinais possíveis. Ele tinha sinais de cura, sinais de ressurreição, sinais de meninos com perna curta, aumentava a perna, mesmo no ministério de homens por perto do irmão Brana. Com o irmão Brana também acontecia. Mas ele está falando de uma noiva formada dentro do país. E nesse dia, eles não reconhecem o seu dia e a sua mensagem. Você pensa que o povo reconheceria hoje, depois de mais de 50 anos que o irmão Brana partiu?
Eles não reconheceram nem lá. Espera que os Estados Unidos vai reconhecer e ser a noiva. A noiva era naquele dia. Irmão Branham estava falando a noiva daquele dia que estava ouvindo a mensagem, naquele tempo dele. Por isso ele pregou reconhecendo seu dia. Não sua era, seu tempo, mas reconhecendo o seu dia e a sua mensagem. A maioria passa por alto quando Deus está fazendo algo. Ele só vê quando passa de tempo. O centurião, ali ao pé da cruz, diz verdadeiramente este era filho de Deus. Mas Pedro antes tinha dito, ele é o Cristo, filho do Deus vivo. O revelado sabe a mensagem do dia. O não revelado, os centuriões, eles ficam parados ao pé da mensagem, ao pé da cruz, e dizendo verdadeiramente era. Eles não podem aceitar quando é. Agora hoje, quando nós pregamos sobre o irmão Branham, é mais fácil, porque o irmão Branham veio nos Estados Unidos. Era a mensagem daquele dia. Se a gente guarda bem, nós tivemos 2 milênios pregando a mensagem de Jesus, de Pedro, de Paulo, e assim por diante. Tivemos 2 milênios para pregar essa mensagem. A irmã Branham veio e restaurou com o ministério de Elias aquilo que perdeu durante esse período de 2000 anos. Perdeu ceia, perdeu o batismo e perdeu a posição da mulher na igreja. E tudo que havia perdido, veio o ministério de Elias, do irmão Branham, e restaurou aquilo durante as eras. Mas ele tinha a mensagem do dia, ele era o mensageiro, a era de Laodiceia. Ele estava pregando para uma era cega, nua, infeliz, e não sabia. Você encontrar uma pessoa que é cega, nua, infeliz, e não sabe. E se você disser para ela que ela está nua, ela ainda briga com você, porque ela está nua da palavra do dia. Ela não tem a palavra do dia, ela não reconhece a palavra do dia. É como nós hoje não reconhecer a palavra do dia. Nós não temos, nenhum de vocês tem que pensar num homem. O homem se atrapalha, tira o homem de cena. É melhor você tirar o homem de cena. Você não tem que pôr eu, que sou um pregador, em cena. Tira o homem de cena e põe a palavra que está cumprindo nesse dia. Eu quero que se você tira o homem de cena, prega, a era terminou. Cordeiro saiu do trono. O que não foi pregado durante 40 anos, depois que o irmão Branham partiu. Não foi pregado, ninguém pregou aquilo para poder trazer uma luz total e veio pregando de lá até aqui. Ninguém fez isto. Então, quando você vê a mensagem do dia, tira os olhos do homem, olha na mensagem. Eu sei que o perigo das pessoas é formar uma idolatria, mas eles têm medo de formar uma idolatria de uma pessoa viva, e eles também desejam ser estes ídolos. Esse é o problema. Eu não estou preocupado. O que eu preguei, o que eu vi por misericórdia de Deus. Isto é verdade. Se você joga isto fora, você está jogando Deus fora. Está jogando a mensagem principal fora. Se você joga qualquer partícula do que foi pregado, você está jogando Deus fora, pondo Deus de lado. Não importa o quanto a gente fala em Deus, mas quando não reconhecemos Deus no nosso dia, nós podemos falar dele até babar. Vamos perder. Nós vamos nos perder. Porque Deus está nesta mensagem do dia. E essa mensagem do dia é a mensagem do irmão Branham. Mas é a mensagem do irmão Branham que não sabíamos. E é o ministério, na mensagem do profeta, que seria pregado exatamente neste tempo. Quando Deus disse para o irmão Branham não dizer a ninguém, isso tinha que alguém dizer em algum dia. Era como dizer, não diga a ninguém, porque alguém vai dizer um dia. Então, quando isso chegasse, teríamos que tirar os olhos deste alguém, mas pelo menos olhar na mensagem. O homem sempre é um tropeço. Jesus foi um tropeço para o povo. Por que eles chamaram Jesus de Beelzebul?
Ele era o tropeço para o povo. Eles olhavam e não via Deus em Jesus. Eles não viam. E ele dizendo, eu e o Pai somos um. Jesus ainda tinha essas afirmações duras, profundas. Eu e meu Pai somos um. Agora, eu posso dizer, eu e o que eu prego é um. Cada pastor que me ouve tem que ter a responsabilidade de dizer, eu e o que eu prego é um. Cada pastor, não somente eu. Cada um vai ter que responder no dia do juízo, vamos ter que responder pelo que nós pregamos no nosso dia e pelo que nós rejeitamos no nosso dia. O que nós vimos que é verdade e aceitamos, e o que nós rejeitamos e era verdade, e vamos ser julgados por aquilo. Então guarda o que tens. O que é que você tem? Se você notar aqui, essa expressão foi dada na 6ª era da igreja, porque na 7ª ele vinha. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, a tua recompensa. E aí veio Cristo exatamente na era da frente. Jesus veio, manifestou, e eles não puderam ver que aquilo era Deus. Não puderam. Não puderam ver, irmão Brana, que era Deus encarnado. Você pode falar hoje, até, isto é, nos Estados Unidos, pode falar até que é Deus encarnado. Mas no tempo deles falarem, era o tempo que o profeta estava na terra. No tempo deles aceitar Jesus, era no tempo que Jesus estava dizendo, eu e meu Pai somos um. Hoje, eles fazem um monte de doutrina, separando o Pai do Filho e do Espírito Santo, quando o próprio Jesus mostrou que ele, o Pai e o Filho, Pai, Filho e Espírito Santo, eram um só. Ele mostrou claramente, está tudo claro na própria Bíblia. Contudo, as pessoas não podiam ver, nem no seu dia, ao ponto de chamá-lo Beelzebu. Então, naquele dia, o que eles podiam dizer? As pregações deles, dos falsos, dos hipócritas, dos que estavam contra Jesus, naquele dia, eles podiam dizer, Lúcifer está em carne hoje, porque eles diziam que Jesus era Beelzebu, era um demônio em carne. Os espíritos nunca morrem, diz o irmão Brana. O que morre são as pessoas. As pessoas que chamaram Jesus de Beelzebu morreram. Mas aquele espírito veio vindo nas eras, até na nossa era, na era do irmão Brana, na era da noiva. O que você tem que ver, a era do profeta e a era da noiva. A era do profeta é ligada à era da noiva. Mas a era de Laodiceia, ela faz parte de 7 eras da igreja. Mas o irmão Brana, a mensagem dele era uma mensagem dentro da 3ª etapa, da 3ª puxada, da era da noiva. Quem lê a mensagem sabe. Irmão Brana veio como um profeta, como um mensageiro a Laodiceia, mas não revelou os mistérios lá. Ele teve que vencer aquela era, terminou a era, aí ele vem fora da era. Porque Apocalipse 3:20 está dizendo, eis que estou à porta e bato. Enquanto eles não tivessem colocado Jesus para fora, e Jesus é a palavra, e a palavra estava manifestada num homem, que era o irmão Brana. Aí eles colocaram a palavra para fora, e Jesus está batendo a porta. No tempo do irmão Brana, eles não conseguiam crer. O irmão Brana diz, eu sou chamado de Deus, até diabo. E é uma realidade, cada vez que manifesta a palavra de Deus, que abre os olhos do povo, tem aqueles que chamam de Deus, mas aqueles outros que os seus olhos não conseguem ser abertos, e eles têm aquele mesmo espírito que viveu nos dias de Jesus, que chamou Jesus de Beelzebu, aquele mesmo espírito está vivendo hoje na era da noiva, chamando também a mensagem de Beelzebu. Não é bom falar nessas coisas, né? É bom falar só, é Deus, é a palavra, Deus é amor.
Mas em cada manifestação de Deus, o diabo também manifesta. E você quer ver o diabo ficar enraivecido quando ele está perdendo. Se ele perde, ele se enraivece. Porque o diabo quer destruir. Destruir o quê? Destruir seu companheirismo, mulher, com seu marido. Marido, o diabo quer destruir seu companheirismo com sua mulher. O diabo quer destruir o nosso companheirismo de pastor e membros. O diabo quer destruir. Porque tudo isso daí é tipo. E o diabo gosta de entrar e desfazer, destruir a comunhão, para que nós não tenhamos confiança na palavra um do outro. Agora você é o verdadeiro crente, você é aquele que guarda o que você tem recebido, guarda o que tens, para que ninguém tome sua coroa, para que ninguém tome sua recompensa. Daqui a pouco alguém toma o seu lugar. Muitos tomaram o lugar de pessoas lá atrás. Você pensa que tais homens permaneceram, Alexandre? Permaneceu? O latoeiro? Não. Você pensa que o Simão mágico? Não, alguém tomou o lugar deles. Porque eles não podiam permanecer na palavra. Eles perderam a revelação do dia, perderam a luz do dia. Judas perdeu a luz pertinho da luz. E não pôde crer de coração. Judas andou com Jesus, comeu com Jesus, pertinho de Jesus, mas beijou Jesus, traiu Jesus. Os inimigos nossos, diz o próprio Jesus, está dentro de casa, está na família. Muitas vezes, o inimigo está na família, os inimigos estão dentro da igreja. Nós que não queremos crer, nós queríamos que o inimigo estivesse fora, mas o inimigo sempre esteve dentro da igreja, esteve dentro do ministério de Jesus, dentro do ministério de Paulo, dentro do ministério de Brana e dentro do ministério da noiva. Os espíritos nunca morrem. Deixa eu ler um pouquinho aqui. Eu ver se não gasto muito tempo, mas a gente vai falar alguma coisa da noiva das eras. Que essa noiva das eras, eu já li para vocês, que a necessidade da manifestação dessa noiva do último dia, do tempo do irmão Brana. Guarde bem, a noiva do tempo do irmão Brana é a noiva da terceira puxada, do tempo do irmão Brana, porque ela une. Ela e nós é uma coisa só. É a noiva do tempo do irmão Brana, da terceira puxada. A noiva da primeira e segunda etapa está dentro da era de Laodiceia. Mas aquela noiva do dia do irmão Brana estava dentro dos Estados Unidos, ouvindo a palavra dele, como eu li para vocês agora. Ela é composta daquelas pessoas que moravam dentro daquele país. Isso foi o irmão Brana quem disse. Não adianta nós lutarmos contra. Agora, guarde, desespero 22. E todas as coisas que ele não fez através das eras, nas eras da igreja, o que ele não fez através das eras da igreja, Cristo, não fez através das eras da igreja, ele está fazendo agora. Agora quando? Agora, na terceira etapa do irmão Brana, ele está pregando desespero em 1963. Agora ele está fazendo isso, de volta à palavra, porque as mensagens têm de encerrar em toda a palavra. Qualquer mensagem, qualquer pregação, tudo tem que enquadrar com esta Bíblia, com esta palavra. O problema é que as pessoas vivem no ministério de irmão Brana e acham que a mensagem do irmão Brana é a primeira e segunda etapa, porque curou enfermos, porque discerniu pensamentos das pessoas. Não, o ministério do irmão Brana foi a terceira etapa, o irmão Brana mostra isso, que é a terceira etapa, não é primeira e segunda. Primeira e segunda ele está tratando dentro de Laodiceia, com os cegos, com os mornos, dentro de Laodiceia, com os nus, com os infelizes, com os que não sabem e nem querem saber.
E nos últimos dias, os 7 selos sendo abertos, eram para reunir cada coisa que havia sido passada por alto nisto. As coisas que foram passadas por alto durante as eras. Era para reunir tudo aqui nos selos e fazer da coisa toda um grande corpo da noiva. Eles querem enfiar na cabeça do povo de que nós dizemos que o irmão Branham está fora da noiva. Eles nunca, eles viveram conosco anos e anos, nunca aprenderam nada, ou se aprenderam, falam mentira, porque para nós o principal cabeça da mensagem é o irmão Branham, é que somos nós, que são os pastores. Branham é o principal, porque Deus estava nele, operando esta mensagem, revelando os mistérios. Mas cadê o valor? Quem valorizou isso? Eles estão querendo valorizar hoje, quando nós estamos em outra era. Nós estamos na era da noiva. E você confunde a era de Laodiceia com a era da noiva. Aí quer levar o povo para a era de Laodiceia. Mas, irmão Branham, isso é exatamente na era da noiva. A era da revelação, dos selos, dos trovões, do novo nome. E como ele não podia falar aquele segredo, Deus deixou aquilo para frente. Tinha que acontecer. Eu não sou culpado de nós termos o que temos, e eu tenho que prestar conta a Deus de pregar que o Cordeiro saiu do trono, que o último eleito já entrou, que a era de Laodiceia terminou, que Deus tem novo nome, e que esse novo nome é Branham. Eu tenho que responder por isso, sim, tenho que responder, mas eu tenho a mensagem. Se a mensagem é verdade, eu estou pregando a verdade. Não importa o que eles pensam, não importa o que eles dizem, guarda o que você tem, não faça como eles, que eles jogam fora. Guarda o que você tem, guarda a revelação que você tem, é a única que te levará no rapto. Mas de uma forma cega, estão trabalhando hoje, porque não podem ver Deus operando no dia, são cegos para hoje. Você pensa, quem andou com Jesus e viu Jesus chorar, viu Jesus com a mão na cabeça, porque lhe doía a cabeça. Viu Jesus como um homem de dores, como diz o profeta Isaías, no capítulo 53. Eles olhavam e desprezavam Jesus. Isaías 53 diz, ele era desprezado, e foi desprezado quando? No dia que ele esteve pregando, ele foi desprezado. Paulo foi desprezado naquele dia. Branham foi desprezado no seu dia, não falando de cada mensageiro que foi desprezado no seu dia. A noiva hoje, ela é desprezada porque hoje é o dia da noiva. Hoje é o dia do ministério da noiva, que começou lá com o irmão Branham na terceira etapa. Começou lá nos selos. Vocês estão cansados de ouvir a gente pregar perguntas e respostas. 152. Terá a noiva de Cristo ministério antes do rapto? Seguro, é o ministério da hora. Ele está composto de apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e doutores. Em todos ministérios houve o quíntuplo, o de Paulo e o de Branham. Houve o quíntuplo. Durante as eras, o irmão Branham mostrou que foi 5 mensageiros, que eles eram apenas mensageiros, não eram profetas videntes, porque se eles fossem, teriam restaurado a palavra lá atrás. Mas eles eram apenas mensageiros, mesmo que a Bíblia os chama de anjos, videntes. Eles viram o dia, cada um viu o dia, mas Paulo viu do seu dia, e de saiba, porém, que nos últimos tempos, Paulo viu dos seus dias aos nossos dias. Branham viu dos nossos dias para trás tudo, ele viu. Branham viu para frente e para trás, e no presente.
Por isso ele teve a visão além da cortina do tempo. O tempo, onde termina o tempo, ele viu além da cortina do tempo. Será que nós não podemos ver o momento que nós vivemos e guardar o que nós temos? Para que aqueles que tiveram lá atrás não fossem perfeitos, até que esta igreja seja aperfeiçoada. Esse grupo da noiva nos últimos dias, estou lendo ainda o Desespero 22. Irmão Branham diz que tinha que esperar esta era da igreja ser aperfeiçoada nesse grupo da noiva dos últimos dias, exatamente do tempo do irmão Branham até o rapto. Esses são os últimos dias. Para trazê-los para dentro e juntos serem tomados. Estão vendo? Tem que este povo ser perfeito, conforme nós já lemos aqui, provendo Deus alguma coisa a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Hebreus 11:40. Eles não podem ser aperfeiçoados sem o 7. É na 7ª era que veio o mensageiro com o número 7, com o número de Deus. Deus nos redimiu no 7, irmão Branham, de 7 é redenção. Ele nos redimiu, é esse tempo final que ele podia nos redimir no 7. Lá atrás nós sabemos a nossa redenção no 5. Fight, fé, graça, Jesus. Mas irmão Branham vem aqui na 3ª puxada, pregando que ele nos redimiu no 7. 7 é redenção. O que temos é que olhar e ver que isso está acontecendo nesse tempo do irmão Branham para cá. O que o irmão Branham falou e o que o irmão Branham não podia falar, mesmo sabendo, Deus disse para ele: não diga a ninguém. E ele disse: vou levar para o sepulcro. Ele não disse a ninguém, mas a mensagem está aí, foi pregada. O que nós precisamos é crer nisso, gente, crer e guardar. Crer e guardar. Não te iludas com pulos e gritos. Não te iludas com coisas deste mundo. Abrace a palavra enquanto é tempo. Veja o que diz o irmão Branham aqui. Quem dizer ser este 117, falando ainda das noivas. As noivas das eras. As noivas das eras tinham que ser perfeitas através dessa daqui. Eles, as eras, sem nós, não são aperfeiçoadas. Porque nós viemos no 7, de Laodiceia para cá, tivemos um mensageiro com um ministério fora de Laodiceia, além de pregar dentro de Laodiceia, ele teve um ministério fora de Laodiceia. Já aprendemos o ministério do pescoço, do Filho do Homem. E Cristo cabeça que veio naquele dia sobre o ministério do profeta. Cristo veio, aquela pedra de coroa. Não sei se vai dar tempo de ler. Ela foi rejeitada e ela tinha que manifestar. Aí ela veio quando a pedra de coroa desceu. Quando o ministério na terra estava completo, não em Laodiceia. Olha bem a estatura, não era Laodiceia. Amor fraternal. Agora desceu sobre o pescoço a pedra de coroa, que era a vinda de Cristo no Monte Pôr do Sol, desceu sobre o ministério que estava na terra do Filho do Homem no entremeio. Foi ali que desceu a pedra de coroa, que foi rejeitada pelos construtores. Sempre são os construtores de religião, de credos, de dogmas, de pensamentos, é que rejeitam a pedra. A pedra veio, Cristo veio, a pedra angular. 117, quem dizer ser este. Mas vejam vocês, a noiva não será constituída somente do pequeno grupo que está aqui na terra agora.
Porque essa daqui já teve uma mensagem que aperfeiçoou 7 eras. Então a noiva, ela não será constituída apenas do pequeno grupo que está aqui na terra agora. Quando a 7ª vigília, quando ele veio, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Até lá no princípio, todos os que creram na palavra ungida no decorrer das eras, saíram. Como a pirâmide, a parte de baixo veio, mas a pedra angular teve que vir para erguer. A pedra angular, além de acoplar sobre a igreja o indivíduo que tem a estatura perfeita, com o ministério do Filho do Homem, que é o pescoço da pirâmide. Aí vem a pedra angular, vem para poder completar o corpo. Um corpo sem cabeça. Foi durante as eras. Precisava vir o cabeça, porque eles rejeitaram a cabeça, rejeitaram a pedra de fundamento, rejeitaram a pedra angular. Ele é pedra de fundamento e pedra de cobertura. A pedra angular. Por isso ele veio no Monte Pôr do Sol e manifestou ali. A pedra angular teve que vir para erguer a coisa toda, para torná-la uma pirâmide. Sem o ministério da terceira puxada, que é exatamente de Laodiceia para cima. Mas esse ministério veio em quem? Veio no profeta. Era o profeta, o ministério do Filho do Homem. Nós temos mensagens, centenas de mensagens explicando sobre isto. Mas agora desceu a pedra de coroa sobre o ministério do Filho do Homem. Deus na terra, Deus manifestado, Deus encarnado ali na terra, em um homem. E eles chamaram aquele homem também de demônio. Sempre tem os que creem que eles são ungidos pelo Espírito, que sempre aceita. Mas tem aqueles que rejeitam, que são ungidos simplesmente pelo Espírito, que toda a vida rejeitou a Deus no dia. Passou daquele dia, aí eles vão dizer, era verdade. E aí é tarde. É tarde. O que os Estados Unidos precisam hoje? Não é apenas dos livros do irmão Branham, porque os livros do irmão Branham nos Estados Unidos têm primeiro que nós. Desde 46 ou antes, eles têm os livros do profeta, a mensagem. O que falta é a revelação do que o profeta pregou em 1963, quando ele pregou a revelação dos 7 selos. O que falta para os Estados Unidos é isso. O que falta para o Brasil é isto. O que falta para a África é isto. É a revelação. Por isso o irmão Branham veio e diz, irmão, receba a revelação. A maioria não recebe a revelação. Eles recebem o homem, mas não recebem a revelação. Os que falaram bem de mim, me receberam, mas não receberam a revelação. Se eu fosse na conversa deles, eu era um dos querubins. Mas a misericórdia. Aí eles vão jogar fora, joga fora. Poderia até ser certo isso. Não vejo assim. Pronto. A gente tem que entender essas coisas. Não é porque as pessoas falam que você é. Você tem que ver o que você é. Você é ninguém. Eu sou ninguém. Mas quando querem alguma coisa da gente, faz da gente alguém. Eleva o homem, mas não recebe a revelação que o homem prega. Mas eleva o homem, porque depois a tendência deles não é derrubar a revelação, é derrubar o homem, que eles elevaram. Era derrubar o homem Jesus, era derrubar o homem Pedro, o homem Paulo, o homem Branham. Amém. Eu creio que isso aqui é tão suficiente. Há um homem aqui que pode acender a luz, deixa eu ler para me encerrar. Pregado em 1963, parágrafo 162. O maná de ontem, de Lutero,
não servia para os metodistas. Eles acham ruim hoje, mas eles vão ter que entender que o maná da primeira e segunda etapa não serve para hoje. Hoje o maná é a terceira etapa. É a terceira etapa que o profeta pregou. Eles querem fazer movimentos, fazer cultos bonitos, rodam dentro da igreja, que o Espírito Santo está caindo, mas não tem revelação. O que adianta isso? É bom pular, gritar, rolar, isso é bom, mas tendo a revelação. O maná de ontem, de Lutero, não servia para os metodistas. O maná dos metodistas não servia para os pentecostais. O maná pentecostal não servirá para hoje. Que era o tempo do irmão Brana. Não servirá para hoje. Veio o que eu quero dizer, cada dia vindo, dia a dia, fresco. É um maná fresco, cada dia. Então é isto com as eras da igreja. Cada dia vem um maná fresco. Por isso, quando o irmão Brana, mesmo nas eras, revelou Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, aquilo era o maná daquele dia, revelando dentro das eras. E na última era, ele revelando o maná que caiu dentro de cada era. Foi bom, mas foi bom para aquela era. Agora, não servia para a era dele, para a era do profeta. Escuta mais um pouquinho, o maná de Lutero era a mensagem de justificação, a mensagem de Wesley era a manifestação da santificação, os pentecostais foi a restauração dos dons, mas isto que ele estava pregando, isto é introduzindo a pedra angular no último dia. O único ministério que introduz a pedra angular, que a pedra angular desce a copla no indivíduo ou na igreja, é o ministério do último dia, que é o ministério do Filho do Homem, Deus no irmão Brana. Era aquele ministério. Por isso que nós estamos pregando o quê? A mensagem de William Brana. Eu não tenho mensagem para pregar, senão a do irmão Brana. Se eu digo para você que a era terminou, tem que mostrar. Se eu digo que o Cordeiro saiu do trono, eu tenho que mostrar. Se eu digo que a HM faz parte do nome de Deus, eu tenho que mostrar. Isso é verdade. Se eu digo que Brana é perfeição, eu tenho que mostrar. E você sabe que eu tenho mostrado isso. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? É contrário a tudo isto que eles fazem. E ainda assim, é a mesma luz para os já maduros, como o mesmo sol que brilha hoje, estará madurando o grão para a colheita em julho. Mas eles não percebem aquele sol que caiu no tempo de William Brana e que está amadurecendo nós aqui. Caiu no tempo dele, nós não temos assim um sol direto a nós, não, foi direto, o sol veio naquele dia no irmão Brana, para poder amadurecer aquele fruto daquele dia, daquela igreja noiva, composta de cidades. Vou repetir. A noiva é composta de pessoas de todas as partes do país, de Nova York, de Massachusetts, de Boston, Maine, de Alemar, da Geórgia, Alabama, ao redor do país. Eles estão se ajuntando, amém? O que é isto? Haverá luz no tempo do entardecer. Eles tinham que saber que era Brana. Luz no tempo do entardecer, era Deus em carne. Eles não podem receber a luz do entardecer, esse é o problema. E eu vou te dizer, eles não podem receber a luz do entardecer que veio para amadurecer este fruto nesse dia. No dia da noiva, eles não podem receber. Porque esta é a mensagem. Nós estamos amadurecidos, é com a mensagem Brana. Vocês não estão amadurecidos com a minha mensagem, eu não tenho mensagem. A mensagem que prego não é minha. É do profeta. Se alguém fala, tem que falar contra o profeta. A mensagem de uma só pessoa não é minha, é do profeta. Foi uma só pessoa em cada profeta que aconteceu, em cada era que aconteceu, foi um só homem. No tempo do irmão Brana, foi um só homem. No tempo da noiva, é um só homem.
É a mensagem de um só homem, para não dar confusão. Quando sai da mensagem de um só homem, pode ver a confusão que faz na cabeça das pessoas, querendo que elas entendam o que eles estão dando, quando o que eles estão dando não estão na palavra. Eles estão falando mal da própria mensagem. A mensagem de um só homem não foi só para o irmão Brana. O irmão Brana está aqui hoje através da sua própria mensagem. Falar contra a mensagem de um só homem hoje é falar contra o que o profeta pregou e não pôde explicar, porque Deus diz para ele: não diga a ninguém. Será que não dá para você entender? Não diga a ninguém, porque teria que vir alguém. Não diga a ninguém, senão Deus falaria para ele: eu vou deixar você falar sobre isso, vou deixar você pregar sobre isso, explicar para as pessoas direitinho sobre isso. Ele diz: não diga a ninguém. Irmão Brana ficou com aquele mistério, aquele segredo nele, e as pregações fluindo. E ele nunca disse para ninguém, porque se ele dissesse para uma pessoa, esta pessoa dos Estados Unidos teria trazido a mensagem. Mas o irmão Brana mesmo diz: ele será um estranho. Aquele que prossegue com a mensagem, ele será um estranho. Deus ajude essa pequena noiva desse dia, que ela possa guardar o que ela tem. Eu não tenho outra coisa para guardar. No meu alforje não cabe mais nada. Eu já estou satisfeito com a mensagem do profeta, terceira puxada, mensagem de uma só pessoa. Estamos satisfeitos que João comeu o livrinho e você é esse João. Não fique apenas pensando em um homem. Você é esta pessoa que Deus está operando individualmente. Lembra que o irmão Brand disse: Deus trata com o indivíduo, não é com grupo, é o indivíduo. Ele usa uma pessoa, um indivíduo, para poder preparar cada indivíduo. Então agora todos nós estamos preparados com a mensagem do profeta, mas tinha que ter alguém para falar. Que Deus nos ajude a permanecer e guardar o que temos. Senhor Deus, ajuda a sua igreja nesse tempo de pandemia natural e espiritual, quando o diabo está matando, e matando as pessoas que não têm resistência física. E aí o diabo do lado espiritual está matando os crentes que não têm resistência espiritual. E exatamente nesse tempo, o diabo está matando, está destruindo a fé, jogando as coisas boas fora. Deus, ajuda esta igreja, ajuda o seu povo. Eu não posso fazer nada mais do que pregar, mas este povo não é meu, é seu. Esse povo é a sua palavra para este dia, é a manifestação deste dia, com todas as dificuldades que nós temos, mas estamos aqui manifestando a palavra hoje, não a palavra ontem, a palavra hoje. A terceira puxada do profeta manifestada hoje na igreja, que não foi manifestada ontem nos Estados Unidos, mas foi manifestada hoje na noiva de Cristo, nesta hora final. Obrigado por esta oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, guarda meus irmãos, guarda este povo, dê segurança para cada um, Pai, para que eles possam permanecer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Lá na Galileia, bem longe daqui, um dia ecoou a voz do Galileu. Foi ele mandado para aquele povo e o povo rebelde não recebeu. Este Galileu, tão humilde e manso, o profeta Isaías bem assim falou. E ele viria trazer boas novas, mas a sua pátria não aceitou. Santo Galileu, divino Jesus, tu
tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Este Galileu veio evangelizar e anunciar o tempo da salvação. Ele veio dar visão para os cegos e para os cativos a libertação. Que era o Messias, não acreditaram porque era pobre e trabalhador. Não teve um lar para o seu repouso, mas da humanidade foi o Redentor. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Este Galileu que estou falando veio nos mostrar que hoje é o mesmo Jesus, através de um homem reprofetizando a povos e nações a verdadeira luz. Como filho do homem, o seu novo nome para a sua igreja veio revelar. Tudo está cumprido, quem for escolhido, este Galileu hoje vai aceitar. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Nós temos aqui pedido de oração. O irmão Mateus Castigo pede oração para sua filha Joelma Mateus, de Gôndola, Moçambique, que está com malária. Irmão Jomar, de Eldorado do Sul, agradece a Deus por um livramento, pois caiu de uma escada e bateu a cabeça com força, mas está bem, apenas dores. Graças a Deus que está bem, né? Tem muita queda perigosa. Deus tem guardado. Pai Celestial, o Senhor possa atentar para esses pedidos. A Joelma Mateus, ali em Moçambique, depende do Senhor. Só o Senhor pode afastar esta malária dela, tirar esta doença, destruir este mal, e que ela possa estar curada, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos agradecendo também o Senhor, juntamente com o irmão Jomar, pelo livramento que ele teve, Pai. Caiu, mas pôde estar bem, está recuperando. Apenas dores, o Senhor tem o ajudado. Continua abençoando para que ele possa ser sempre protegido. E todo o seu povo, Pai, por toda parte, tenha a sua proteção. Que a sua misericórdia alcance cada vida que ouve e crê na sua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Se Deus quiser, sábado vamos estar aqui novamente para mais um culto. Vamos em paz. Boa noite, Brasil, Portugal, África, Estados Unidos, Inglaterra, por toda parte, vocês que nos ouvem, Deus vos abençoe. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Boa noite, povo de Deus.